Você sente isso? O peso invisível em seus pulsos, o som metálico e frio que ecoa em sua mente a cada nova preocupação. É a ansiedade crônica, um cativeiro que ninguém vê, mas que você carrega todos os dias. Você já tentou de tudo para se libertar, mas as correntes parecem ficar cada vez mais apertadas. Mas, e se eu te dissesse que a chave para a sua liberdade não é complexa? E se ela não estiver em uma fórmula difícil ou em um tratamento que você ainda não tentou? Imagine por um instante uma chave descendo até você. Uma chave que não é feita de metal, mas de verdade. Uma chave forjada em 3 promessas bíblicas tão simples, mas tão poderosas, que elas têm a força para arrebentar qualquer corrente. Se você está cansado de lutar e pronto para finalmente soltar essas correntes, então esta mensagem foi preparada por Deus para você. Fique comigo. Antes de mergulharmos nestas 3 verdades, aproveite este breve instante para verificar se você já faz parte da nossa família Alma Avivada. Ao se inscrever, você garante não perder nenhuma mensagem de força e esperança que Deus tem preparado para o seu coração. Sente isso? Esse ar que entra rápido demais no peito, ou que parece não vir de jeito nenhum. O coração que bate um pouco mais forte, como se estivesse se preparando para uma corrida que nunca começa. A mente, um carrossel desgovernado de pensamentos que você não consegue parar. É o peso, um peso silencioso, que ninguém vê. Você o carrega nos ombros todos os dias. É a primeira coisa que você sente ao acordar e a última que te assombra antes de dormir. É como vestir uma armadura que você não escolheu, mas que se tornou tão pesada que mal consegue se mover. Talvez hoje esse peso te faça sentir como se estivesse caminhando por um corredor longo e escuro. Um corredor sem fim, onde cada porta que você tenta abrir revela apenas mais escuridão, mais incerteza. Ou talvez você se sinta assim, lutando para manter a cabeça fora d'água. Seus braços estão cansados, suas pernas pesadas, e as ondas das preocupações, uma após a outra, não param de vir ameaçando te afogar. Você luta em silêncio, sorri por fora enquanto grita por dentro. E talvez, em seu lugar mais secreto, você tenha se perguntado: Deus, o Senhor está vendo isso? Ouça com atenção. Em meio a todo esse barulho, em meio a essa luta, há uma voz mansa e suave. Não é uma voz de acusação. Ele não olha para você e diz: por que você está tão ansioso? Apenas pare com isso. Não. A voz dele é cheia de compaixão. Ele vê a armadura. Ele vê o corredor escuro. Ele vê você lutando na água. E é por isso que, através do apóstolo Paulo, ele nos deixa um dos convites mais amorosos de toda a Escritura. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sinta o poder nessas palavras. Isso não é uma ordem fria e distante. É um convite. É a permissão que sua alma estava esperando para poder parar. Imagine Jesus ao seu lado agora mesmo, olhando nos seus olhos. Ele vê seu cansaço. Ele vê suas lágrimas contidas. E ele gentilmente coloca a mão sobre seus ombros e diz: meu filho, minha filha, você não precisa mais carregar isso. Solte. Este versículo é um convite para respirar, mas desta vez, uma respiração de verdade, lenta, profunda. Vamos. Tente agora mesmo. Puxe o ar. E agora, solte. Imagine que, ao soltar o ar, você está entregando um pedaço desse peso. Entregue a preocupação com o futuro. Entregue a dor de uma palavra que te feriu. Entregue o medo do que pode acontecer amanhã. Os ombros dele são largos o suficiente para carregar tudo. As mãos dele são fortes o suficiente para segurar cada preocupação que te esmaga. Este é o primeiro passo. O primeiro sopro de ar puro depois de muito tempo debaixo d'água. A primeira fresta de luz que aparece no fim daquele corredor escuro. O convite foi feito. Você não precisa mais andar ansioso. Existe um outro caminho, um caminho de paz. E ele começa agora mesmo, com uma única respiração. Você respirou, você aceitou o convite para parar. Mas a pergunta que ecoa na sua mente talvez seja: e agora? O peso ainda está aqui.
O corredor ainda parece escuro. E você está certo. O convite de Deus não termina em "não andeis ansiosos". Ele continua e nos entrega uma chave. Uma chave secreta, tão simples que muitas vezes a ignoramos, mas tão poderosa que pode mudar a atmosfera de toda a nossa alma. Vamos voltar para Filipenses 4, versículo 6. Ouça com o coração. Mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Com ação de graças. Essa pequena expressão, com ação de graças, é a chave. Imagine novamente que a sua ansiedade é um quarto escuro. Você está lá dentro, sozinho. Seus olhos já se acostumaram com a penumbra, e tudo o que você consegue ver são as sombras nas paredes. Uma sombra parece um monstro disforme. É o medo do futuro. Outra, um fantasma que te assombra. É a culpa do passado. Você ouve o som de uma torneira pingando. É aquela pequena preocupação que não te deixa em paz. E você fica ali paralisado, olhando para as sombras, alimentando-as com sua atenção, até que elas pareçam maiores e mais reais do que qualquer outra coisa. É aqui que a maioria de nós vive quando está ansioso, mas a ação de graça, a gratidão, é o interruptor de luz nesse quarto. Agora, preste atenção. Ligar a luz não faz as coisas que criam as sombras desaparecerem. O monstro disforme era apenas o seu casaco pendurado na cadeira. O fantasma era só uma cortina balançando com o vento. A torneira ainda está pingando, mas agora você vê que é apenas uma gota d'água. A gratidão não nega a escuridão. Ela apenas se recusa a dar a ela toda a atenção. Quando você escolhe agradecer, você está deliberadamente virando o rosto das sombras e começando a notar o que mais existe no quarto. Você olha para a estante e vê uma foto de um momento feliz e se lembra da fidelidade de Deus no passado. Você percebe que há um cobertor quente na cama e agradece pelo conforto que ele te dá hoje. Você vê uma janela e, através dela, os primeiros raios de sol da manhã e se enche de esperança pelo amanhã. A gratidão muda o foco do seu coração. Em vez de focar no que falta, você se lembra do que já tem. Em vez de temer o que pode dar errado, você agradece por tudo que já deu certo. Você para de alimentar o medo e começa a nutrir a sua fé. E é nesse momento, nesse exato momento em que seu coração se enche de gratidão, que algo milagroso acontece. Você prepara o terreno. Você abre a porta para o que Deus promete logo em seguida, no versículo 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz não é algo que você possa fabricar. É um presente, mas a gratidão é a mão que você estende para recebê-lo. Então hoje, antes de apresentar a Deus sua lista de preocupações, que tal começar de outra forma? Ligue a luz. Olhe ao redor do seu quarto, mesmo que ele pareça escuro, e encontre uma coisa, apenas uma, pela qual você possa dizer: Pai, obrigado por isso. Você verá, essa pequena chave de gratidão tem o poder de destrancar as portas para uma paz que você nem imaginava ser possível. Você entregou a ansiedade. Você usou a chave da gratidão para acender a luz. Mas mesmo com a luz acesa, você ainda vê as cicatrizes. Você ainda sente a dor. E talvez no fundo do seu coração, você já tenha se sentido traído pela própria dor. Você orou, clamou, pediu a Deus para removê-la, mas ela permaneceu. E em meio a esse sofrimento, a fé pode parecer frágil. É neste lugar de honestidade, neste lugar de luta, que a Bíblia nos encontra com uma das frases mais chocantes e transformadoras de todas. No Salmo 119, versículo 71, o salmista declara algo que, à primeira vista, parece não fazer sentido algum. Ele diz: Foi bom para mim ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Vamos parar aqui por um instante. Bom, a aflição foi boa. Como a perda pode ser boa? Como a doença, a traição, a solidão, como qualquer uma dessas coisas pode ser chamada de boa? Parece quase ofensivo, não é? Mas, e se por um momento
nós estivermos olhando para a dor da perspectiva errada. Feche os olhos, se puder. Quero que você venha comigo até uma oficina antiga. O ar tem o cheiro de terra molhada e madeira. A única luz vem de uma janela empoeirada, e no centro da sala está um oleiro. Ele pega um pedaço de barro, disforme, frio, sem propósito aparente. É apenas barro. Ele não o acaricia. Ele não o trata com delicadeza. A primeira coisa que ele faz é jogá-lo com força no centro da roda que gira. Um ato de centralização. Então, com a roda em movimento, a água escorre e suas mãos começam a trabalhar. Seus polegares pressionam com força, para dentro, para cima. Ele aperta, molda, estica. Com uma ferramenta, ele corta o excesso. Com os dedos, ele alisa as imperfeições. Para o barro, o que é isso? Se o barro pudesse sentir, ele sentiria pressão, invasão, violência, confusão. Por que você está me apertando? Por que está me cortando? Isso dói, pare! Mas para o oleiro, isso é intimidade, é visão, é amor em ação. Cada pressão não é para esmagar, mas para dar forma. Cada giro não é para confundir, mas para dar equilíbrio. Cada corte não é para ferir, mas para remover o que não serve, o que impede o vaso de se tornar aquilo para o qual foi sonhado. O oleiro tem em sua mente a imagem de um vaso lindo e útil. E ele sabe que o barro deixado por si só jamais se tornaria essa obra-prima. Agora vamos voltar àquelas palavras do salmista. Foi bom para mim ter sido afligido. Ele não está dizendo, que bom que doeu. Ele está dizendo, agora eu entendo. Agora, olhando para trás, eu vejo que eu era o barro. Eu vejo que a pressão, a dor, a aflição, eram as mãos do meu Criador me moldando. E o que ele aprendeu? Os teus estatutos. Isso não significa apenas regras. Significa a forma de Deus, o caráter de Deus, o plano de Deus. A aflição o forçou a se apoiar em Deus de uma maneira que o conforto jamais conseguiria. A dor esculpiu nele a forma do propósito divino. Pense na pressão que você sente agora. Será que ele não está te dando uma nova forma de compaixão, de força? Pense naquilo que foi dolorosamente cortado da sua vida. Será que ele não está removendo o excesso para revelar a sua verdadeira beleza, o seu verdadeiro propósito? Você não é apenas barro sendo ferido. Você é uma obra-prima em processo, nas mãos de um oleiro que te ama demais para te deixar como você está. Nas mãos dele, nenhuma dor é desperdiçada. Ela se torna parte da sua beleza. Ela se torna parte da sua história. Entender que somos barro nas mãos do oleiro nos traz consolo. Mas, e quando a pressão não parece ser de moldagem? E quando parece fogo? É um calor que parece consumir. Uma dor tão intensa que você sente que vai derreter, que vai se desfazer. Não é uma leve pressão, é uma provação ardente. E nesse lugar, é fácil acreditar que fomos esquecidos, abandonados dentro da fornalha. Se é assim que você se sente, quero que venha comigo para outro lugar. Um lugar mais escuro, mais quente, iluminado apenas pelo brilho alaranjado do fogo. Não é mais a oficina de um oleiro, é a forja de um ferreiro. Veja, o mestre ferreiro não está trabalhando com barro agora. Ele está segurando um pedaço de metal bruto, frio, duro, inflexível, forte em sua própria natureza, mas ainda sem forma, sem propósito refinado. E o que ele faz? Ele não o molda com as mãos. Ele o mergulha diretamente no coração do fogo. O metal resiste, mas o calor é implacável. Ele fica vermelho, depois laranja, depois de um branco incandescente. Suas impurezas, suas fraquezas escondidas, vêm à superfície, queimando e se desprendendo como escória. O fogo não está ali para destruir o metal. Está ali para purificá-lo, para torná-lo maleável, pronto para o propósito que o ferreiro sonhou para ele. Então, ele o retira do fogo e o coloca sobre a bigorna, martelada, após martelada, após martelada. Para o metal, se ele pudesse pensar, isso seria o fim. Um ataque brutal, sem sentido. Cada golpe reverbera, choca, parece que vai estilhaçá-lo em 1000 pedaços. Mas o ferreiro, ele não está batendo ao acaso. Seus olhos estão focados.
Cada golpe tem uma intenção. Um está afinando a ponta, outro está criando o fio da lâmina, outro está fortalecendo o centro. Ele não está quebrando o metal, ele está lhe dando uma identidade. E então, no auge do calor e da pressão, ele o mergulha na água fria. O choque é extremo. Um teste final que sela a força, que tempera o aço, tornando-o permanentemente resiliente. Este processo, fogo, martelo, água, é o que Tiago, o irmão de Jesus, tentou nos descrever em sua carta. No capítulo 1, ele nos diz algo que desafia toda a nossa lógica humana. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Grande alegria. Como? A alegria não está no fogo, não está na martelada. A alegria está em saber quem é o ferreiro. A alegria está em confiar que ele sabe exatamente o que está fazendo. A prova da sua fé é o fogo que purifica. São as marteladas da vida que te dão forma e força. E a perseverança é essa nova resiliência que o aço adquire, capaz de suportar o impacto sem se quebrar. O fogo que você sente agora não é para te consumir, é para te refinar. As marteladas que você suporta não são para te quebrar, são para te fortalecer. Deus não está te destruindo na forja da vida, Ele está te transformando. De um pedaço de metal bruto, Ele está forjando uma espada, forte, afiada, resiliente, uma bela ferramenta, pronta e completa, para ser usada em suas mãos para os propósitos mais nobres. Não se desespere no fogo. O mestre ferreiro está no controle. Nós entendemos. Deus nos molda como o oleiro. Ele nos refina como o ferreiro. Mas mesmo sabendo disso, em nosso momento de dor, uma pergunta ainda grita em nosso coração. Para quê? Para que toda essa dor? Para que toda essa espera? Qual é o sentido de tudo isso, afinal? A verdade é que, do nosso ponto de vista, aqui no chão da história, muitas vezes não conseguimos ver o quadro completo. Somos como alguém que está com o rosto colado em uma enorme pintura, vendo apenas um borrão de tinta escura, sem entender a obra de arte. Mas, por um momento, quero te convidar a dar um passo para trás. Venha comigo. Vamos caminhar por uma galeria que não existe neste mundo, uma galeria celestial. Nas paredes não há pinturas, mas quadros vivos, momentos congelados no tempo que ecoam pela eternidade. Vamos parar em frente ao primeiro quadro. Olhe, é um jovem. Seu nome é José. Ele está no fundo de uma cisterna escura e fria. Suas roupas, um presente de amor de seu pai, foram arrancadas. As vozes que ele ouve acima são de seus próprios irmãos, discutindo se devem matá-lo ou vendê-lo como um animal. Se pudéssemos perguntar a José naquele momento, qual é o sentido disso? O que ele diria? Nenhum. É traição, é abandono, é o fim. Ele só consegue ver o borrão de tinta escura do ódio e da injustiça. Mas agora, nós aqui na galeria, podemos dar um passo para trás e ver o quadro inteiro. Vemos o Egito. Vemos uma nação salva da fome. Vemos uma família perdoada e restaurada. Vemos que a cisterna não era o fim, mas o doloroso e necessário começo do plano de Deus para salvar seu povo. A dor de José tinha um propósito redentor que ele não podia ver. Agora, olhe para este. É mais sombrio. Um homem chamado Jó. Ele está sentado em um monte de cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Ele perdeu tudo. Seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Seus amigos o acusam. Sua esposa o manda amaldiçoar a Deus e morrer. Se perguntássemos a Jó, qual é o sentido disso? Sua resposta seria um grito de agonia. Eu não sei. Deus está em silêncio. É um sofrimento sem razão. Ele está imerso na mais profunda escuridão da perda. Mas, novamente, damos um passo para trás e vemos o quadro completo. Vemos um homem cuja fé foi provada no fogo mais intenso e saiu pura como ouro. Vemos Satanás sendo silenciado.
Vemos a soberania de Deus sendo glorificada de uma forma que a prosperidade jamais poderia revelar. E vemos ao final um homem que conhecia a Deus de ouvir falar, mas que agora o via com os próprios olhos. A agonia de Jó revelou a glória de Deus de uma forma eterna. E agora, o último quadro, o centro desta galeria. Veja, é um jardim à noite. Um homem está de joelhos. Seu nome é Jesus. O suor em sua testa é como gotas de sangue. Ele está em uma agonia tão profunda que sua alma parece esmagada pela dor. Ele está olhando para uma cruz que se aproxima. Ele está carregando o peso de todos os pecados do mundo. Se perguntássemos a ele, qual é o sentido disso? Sua oração nos daria a resposta. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele conhecia o propósito, mas não sentia menos a dor. Ele estava vivendo o momento mais escuro e sem sentido de toda a história humana. E nós damos um passo para trás. E o que vemos? Vemos um túmulo vazio. Vemos a salvação oferecida a toda a humanidade. Vemos os portões do céu abertos para você e para mim. Vemos que a maior injustiça da história se tornou a maior vitória do amor, que a dor mais profunda trouxe a cura mais completa. Seu sofrimento atual é a sua cena, o seu quadro. E eu sei que de perto ele parece apenas um borrão escuro de dor e confusão. Mas confie, você está em uma obra celestial, e um dia você dará um passo para trás ao lado do artista. E verá que a sua cena de dor faz parte da mais bela história de redenção que ele está pintando em sua vida. Não é o fim, é apenas parte da obra-prima. Caminhamos pela galeria, vimos os quadros de José, Jó e Jesus. Vimos como a dor dele se encaixava em um propósito muito maior. É lindo de se ver, é inspirador, mas agora nós voltamos. A galeria ficou para trás e nós estamos aqui, de volta à nossa própria vida, com a nossa própria dor. E a pergunta ainda queima dentro de nós, como uma brasa viva. Ok, mas e a minha dor? E o meu sofrimento? É natural, é humano. E a pergunta mais comum que brota do solo da nossa aflição é sempre a mesma, curta e afiada. Por quê? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi meu emprego? Por que essa doença? Por que esse relacionamento acabou? Por quê? Por quê? Por quê? Essa pergunta é como uma âncora. Ela nos prende no passado. Ela nos afunda no mar da amargura e da confusão e nos coloca no papel de vítima da história, olhando para trás, tentando encontrar um culpado, uma razão que faça sentido para o que já aconteceu. Mas e se essa não for a pergunta que Deus mais deseja responder? Imagine que você está segurando uma câmera antiga. Você a aponta para a sua vida, mas a imagem está toda borrada, desfocada. Você só vê formas confusas, cores misturadas. Essa é a visão que a pergunta "por quê?" nos dá. Um borrão de dor. Agora quero que você imagine que, com muito cuidado, você começa a girar a lente dessa câmera. Um movimento pequeno, sutil, mas que muda tudo. Você está mudando o foco. Você não está mais perguntando "por quê?" Você está começando a perguntar "para quê?" Ou de uma forma ainda mais íntima: Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar com isso? Sente a diferença? É uma mudança sísmica. Uma pequena alteração que move você do banco de trás do carro para o banco do passageiro, ao lado do motorista. A pergunta "por quê?" te transforma em uma vítima do seu passado. A pergunta "o que o Senhor está me ensinando?" te transforma em um aluno no seminário da vida. Por quê? Busca uma explicação. O quê? Busca uma revelação. Por quê? Te prende na dor. O quê? Te impulsiona através da dor em direção a um propósito. Quando você pergunta a Deus "o que o Senhor quer me ensinar?", a imagem na sua câmera começa a ganhar foco. O borrão da perda de um emprego começa a se parecer com uma oportunidade para descobrir um novo talento que Deus te deu. O borrão de uma doença começa a se parecer com uma lição profunda sobre dependência,
sobre o valor de cada respiração, sobre uma compaixão que você nunca teve antes, o borrão de um coração partido. Começa a se parecer com a chance de aprender o que é o amor incondicional de Deus, que nunca falha e nunca abandona. Isso não apaga a dor. Girar a lente não faz a paisagem difícil desaparecer, mas, pela primeira vez, você começa a enxergá-la com clareza. Você começa a ver os detalhes que o borrão escondia. Você começa a ver a mão do artista, pintando até mesmo nas sombras. Então, hoje, eu te convido a fazer esse pequeno ajuste. Pegue essa pergunta, por quê? Que tem pesado tanto em seu coração, e com toda a coragem que você conseguir reunir, troque-a. Respire fundo e pergunte a ele, com um coração de aluno, pronto para aprender. Pai, em meio a tudo isso, o que o Senhor está me ensinando? Essa é a pergunta que abre as portas para o crescimento. Essa é a pergunta que transforma o sofrimento em sabedoria. Essa é a pergunta que começa a dar um novo sentido à sua história. Você mudou a lente. Você trocou o porquê pelo o que o Senhor está me ensinando. E ao fazer isso, algo incrível começa a acontecer. Você para de olhar para suas lutas como acidentes, como falhas, como algo a ser escondido, e começa a vê-las como parte do seu preparo. Mas, preparo para quê? Nossa cultura nos ensina a esconder o que está quebrado. Se um prato racha, nós o jogamos fora. Se um vaso quebra, varremos os cacos e os descartamos. Nós aprendemos a ter vergonha das nossas rachaduras, das nossas cicatrizes, das nossas imperfeições. Nós passamos a vida tentando parecer inteiros, perfeitos, inquebráveis. Mas Deus opera de uma forma completamente diferente. Existe uma antiga arte japonesa chamada kintsugi. Kin significa ouro e tsugi, remendar. Quando uma peça de cerâmica valiosa quebra, eles não a jogam fora. Eles fazem algo extraordinário. Eles pegam cada caco com um cuidado imenso. E em vez de tentarem colar as peças com uma cola invisível para esconder a quebra, eles as unem com uma laca, misturada com pó de ouro. O resultado? O vaso não é apenas restaurado. Ele se torna mais belo, mais valioso e mais único do que era antes. As linhas douradas correm por toda a peça contando uma história. Elas não escondem a quebra, elas a celebram. A fratura não é mais um ponto de vergonha, mas a parte mais bonita e forte de sua história. Isso é o que Deus faz com a gente. Quando a vida nos quebra, quando a dor, o pecado ou o sofrimento nos partem em pedaços, Ele não nos descarta. Ele nos vê como seu tesouro mais precioso. Com mãos infinitamente pacientes, Ele recolhe cada caco da nossa alma e Ele começa a nos juntar. Mas a cola que Ele usa não é comum. É o ouro puro de sua graça. É o poder redentor de seu perdão. É a força que Ele nos dá em meio à nossa fraqueza. É exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala em sua carta a Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, ele diz: Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Se purificar. Esse é o processo do fogo que vimos na forja. É permitir que Deus trabalhe em nós através das provações. E o resultado? Nos tornamos vasos para a honra. Pense nisso. Você não é um vaso descartado. Você é um vaso de honra. Sua história de superação da ansiedade é uma linha de ouro que mostra a outros o caminho para a paz de Deus. A cicatriz daquela perda dolorosa é uma linha de ouro que te dá uma compaixão profunda para consolar outros que sofrem. A memória daquele erro que te quebrou? Quando redimida, torna-se uma linha de ouro que testifica sobre a infinita graça do perdão de Deus. Deus não está te punindo com suas lutas. Ele está te preparando. Ele está te transformando em um kintsugi vivo. Ele está fazendo de você um vaso útil, não apesar das suas quebras, mas por causa delas. Suas cicatrizes, quando tocadas pela graça dele, não são mais sinais de fraqueza. Elas são a prova da sua resiliência. Elas são o mapa da sua jornada. Elas são o brilho do ouro de Deus em sua vida, contando uma história silenciosa, mas poderosa,
que diz a todos ao seu redor: eu estive quebrado. Mas o meu Deus é um mestre em transformar cacos em obras de arte. Se esta imagem de Deus, restaurando o que foi quebrado com o ouro de sua graça, tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. O seu gesto, por menor que pareça, ajuda esta mensagem de esperança a encontrar outras almas que neste exato momento se sentem em pedaços. Você vê o que está acontecendo? Nós começamos esta jornada sentindo o peso da ansiedade. Entramos no quarto escuro do medo. Passamos pela oficina do oleiro, pela forja do ferreiro. Vimos a galeria da história e ajustamos a lente da nossa alma. E descobrimos que nossas cicatrizes podem brilhar com o ouro da graça de Deus. Quando caminhamos por essa estrada, quando realmente começamos a confiar que Deus está trabalhando em tudo para o nosso bem, algo dentro de nós começa a mudar. É uma mudança sutil, mas profunda. Tão profunda que transforma a maneira como falamos com Ele. Transforma a nossa oração. Quando somos crianças na fé, nossas orações muitas vezes se parecem com uma lista de desejos, de necessidades, de pedidos, e não há nada de errado nisso. Deus é um Pai amoroso e quer que levemos tudo a Ele. Nossas orações soam assim: Senhor, dá-me paciência. Senhor, dá-me um emprego novo. Senhor, dá-me a cura. Senhor, tire-me desta situação difícil. São orações centradas em nós, em nosso conforto, em nossa solução. São orações que pedem a Deus para mudar as nossas circunstâncias. Mas à medida que caminhamos com Ele através do fogo, à medida que vemos sua mão nos moldando e suas linhas de ouro preenchendo nossas rachaduras, a nossa perspectiva muda. Nosso coração amadurece. Nós paramos de olhar apenas para o que nos falta e começamos a ver tudo o que Ele já nos deu. A gratidão, aquela chave secreta, se torna a nossa linguagem principal. E a confiança de que Ele está no controle se torna o chão firme sob os nossos pés. E então, sem que a gente perceba, a nossa oração começa a passar por uma metamorfose, como uma lagarta que se torna borboleta. A lista de pedidos começa a encolher e o diálogo de entrega começa a crescer. Nossa oração, que antes era uma mão estendida pedindo, se torna uma mão aberta, oferecendo. E a frase que brota dos nossos lábios não é mais: Senhor, dá-me, mas sim: Senhor, usa-me. Senhor, usa-me nesta situação difícil para que eu possa aprender a depender de Ti. Senhor, usa-me neste tempo de espera para que eu possa glorificar Teu nome através da minha paciência. Senhor, usa-me com as cicatrizes que eu tenho para que eu possa ser um instrumento de cura para outros. A pergunta não é mais: Senhor, tire-me disto, mas sim: Senhor, como o Senhor quer ser glorificado através de mim nisto? Você sente a mudança? É a diferença entre pedir a Deus para servir aos nossos planos e nos oferecermos para servir aos planos dele. É a compreensão final de que a vida não é sobre acumular bênçãos para nós mesmos, mas sobre nos tornarmos uma bênção para o mundo ao nosso redor. É o momento em que paramos de lutar, o momento em que as nossas mãos que antes se agarravam com força ao controle se abrem em sinal de rendição. E é com este coração, com este espírito de entrega, que estamos prontos para verdadeiramente orar. Não para apresentar uma lista, mas para nos apresentarmos a Ele como um vaso de honra, quebrado e restaurado, dizendo simplesmente: Pai, aqui estou, usa-me. E agora, chegamos a este lugar sagrado. Deixe de lado tudo o que está ao seu redor. Se puder, feche os seus olhos. Não há mais nada para entender, nada para analisar. Há apenas um convite para se derramar na presença do Pai. A oração não é sobre encontrar as palavras perfeitas. É sobre apresentar um coração honesto. E é isso que faremos agora, juntos. Eu vou guiar com as palavras, mas sinta-se à vontade para torná-las suas, para sussurrá-las do fundo da sua alma. Vamos nos render aos pés da cruz, o único lugar onde todo fardo se torna leve. Respire fundo e vamos orar. Pai Celestial, tantas vezes eu tentei carregar fardos que são pesados demais para mim. Agarrei-me firmemente às minhas preocupações.
Tentei resolver meus problemas com minhas próprias forças e me apeguei a coisas que nunca deveriam ser minhas para controlar. Mas, Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza, uma ajuda sempre presente na angústia. Ajuda-me a lançar os meus fardos sobre Ti, confiando que Tu me sustentarás. Obrigado por usar as minhas lutas para me aproximar de Ti e para fortalecer a minha fé. Transforme meu coração, Senhor, para que minha vida se torne um reflexo da Tua graça e da Tua glória. Usa-me como um vaso para o Teu propósito. Hoje, eu escolho colocar tudo aos Teus pés, Senhor. Todos os meus medos, minhas preocupações e meus fardos. Eu libero toda a ansiedade, toda a dúvida e cada momento de medo em Tuas mãos capazes. Confio que, em Tua infinita sabedoria e amor, Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Pai, eu entrego a Ti os relacionamentos que parecem tensos, as orações não respondidas que pesam em meu coração e as batalhas privadas que só Tu conheces. Eu coloco tudo em Tuas mãos. Quando eu for tentado a perguntar, por quê? Ajuda-me a mudar meu foco para quem Tu és. Meu refúgio na tempestade, minha fortaleza na angústia. Esvazie-me, Senhor, dos meus desejos egoístas, do meu orgulho e dos meus próprios planos, para que Tu possas me encher com Teu Espírito. Eu sei que nunca poderei retribuir o sacrifício de Jesus, mas eu ofereço a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Usa-me, Senhor. Usa a minha história. Usa a minha dor. Usa as minhas cicatrizes. Deixa a minha luz brilhar, para que outros possam ver a Tua bondade através de mim e glorificar a Ti, meu Pai Celestial. Eu entrego tudo. Eu confio em tudo. Eu descanso em tudo. Em nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Respire fundo. Sinta a leveza em seus ombros, a quietude em seu espírito. A paz que desceu sobre você não é ausência de problemas, é a presença de Deus. Você entrou nesta jornada carregando um peso. Você caminhou pelos corredores escuros da dúvida e sentiu o fogo da provação. Mas você não saiu o mesmo. Você se entregou, você se rendeu, e ao fazer isso, você permitiu que a luz entrasse. Este não é o fim da sua história, é o começo de um novo capítulo. Imagine, a noite foi longa, a escuridão parecia que nunca ia acabar. Mas agora olhe para o horizonte, você vê? Aquele fio de luz dourada rompendo a penumbra. É o amanhecer, cada provação que você enfrentou, cada lágrima que você chorou, cada oração que você sussurrou no escuro, Deus as recolheu e com elas Ele pintou o céu do seu novo dia. A sua história de dor agora é a sua história de redenção, a sua história de fraqueza agora é a sua história da força dele, a sua história de estar quebrado agora é a sua história de como Ele é o mestre em restaurar. E essa história, ela não é apenas para você. Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que é a sua luz? É a paz que você carrega mesmo em meio à tempestade. É a esperança que você oferece quando outros só veem desespero. É a compaixão em seus olhos, forjada nas suas próprias cicatrizes. Sua vida se tornou um farol. Pense nisso. Em algum lugar neste exato momento, há alguém navegando na mesma escuridão que você um dia enfrentou. Alguém lutando para manter a cabeça fora d'água, sentindo-se sozinho, sem esperança. E a sua luz, a sua história, o testemunho silencioso da fidelidade de Deus em sua vida, pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ver para encontrar o caminho de volta para casa. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa deixar as linhas de ouro de Deus brilharem em você. Portanto, ao se levantar deste momento de oração, não se levante sozinho. Levante-se como um portador da luz. Caminhe em direção a este novo dia, não mais como uma vítima de suas circunstâncias, mas como um testemunho vivo do poder transformador de Deus. Cada passo que você der, que seja um ato de adoração. Cada palavra que você disser, que seja temperada com graça.
Cada desafio que você enfrentar, que seja uma nova oportunidade de mostrar a fidelidade daquele que te segura em suas mãos. Vá em paz e deixe sua luz brilhar. Se esta oração e esta jornada tocaram o seu coração, digite amém nos comentários como um selo da sua fé. Lembre-se de que há alguém que você conhece que pode estar precisando desta chave de esperança. Seja um farol de luz na vida dessa pessoa, compartilhando esta mensagem. E se você sente no coração o desejo de apoiar nosso ministério, para que possamos continuar criando conteúdos como este, considere se tornar um membro do canal Alma Avivada. Oramos para que todas as bênçãos que exploramos hoje se derramem sobre você, em nome de Jesus. Lembre-se, você nunca está sozinho. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. A jornada de cura não termina aqui. Deus ainda tem muito a falar com você. Permaneça em sua presença e clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar fortalecendo sua alma.